tudo bem com você? Hoje já é segunda-feira e hoje a nossa lição tem por título Um Jovem Sonolento. Então, um jovem que estava com bastante sono. E antes de começar a nossa lição, nós vamos lembrar o verso para memorizar essa semana, que está lá no início da nossa lição, que diz: a maior felicidade em dar do que receber. Muito bem, vamos falar mais uma vez para você já começar a decorar? A maior felicidade em dar do que receber. Muito bom! E esse versículo está em Atos, capítulo 20, versículo 35. Vamos continuar a nossa lição de segunda-feira sobre um jovem sonolento? Paulo chegou naquele local e na noite de sábado ele foi pregar sobre a palavra de Deus. E como ele sabia que tinha pouco tempo ali, ele falou por várias horas. Então eles se reuniram em uma sala, em um prédio. Então aqui nós temos um prédio e nesse prédio eles foram para o terceiro andar. E lá nesse terceiro andar tinha uma sala onde Paulo ia falar sobre a palavra de Deus. E muitas pessoas se reuniram ali para ouvir. Eles queriam ouvir sobre o que o Paulo tinha para falar sobre Jesus. E ali tinha crianças, tinha adultos. Mas depois de falar bastante, de ouvir bastante sobre Jesus, algumas crianças foram ficando cansadinhas, sonolentas. E um jovem arrumou um local muito estratégico para ouvir sobre Jesus. Ele chegou próximo a uma janela, sentou ali pertinho e ficou ouvindo Paulo. Mas lembra que eles já estavam ficando um pouquinho cansados e com sono? E aconteceu uma coisa muito triste, amiguinho. Durante o tempo que Paulo estava falando, esse jovem começou a cochilar. E depois ele dormiu. E esse jovem que estava lá na janela, do terceiro andar, aconteceu uma coisa horrível. Ele estava ali e quando ele dormiu, ele caiu. Pensa só, cair do terceiro andar lá no chão. As pessoas começaram a ficar tumultuadas, assustadas. E elas pensaram, poxa vida, ele se machucou muito, aqui é muito alto. E aí eles desceram correndo para saber o que tinha acontecido com o jovem Eutico. O nome desse jovem era Eutico. E Eutico estava ali no chão, caído. Aí ele caiu de costas daquela janela até o chão. Todos ficaram muito preocupados. E quando eles foram ver, eles chegaram e viram que o jovem estava morto, amiguinhos. Quando ele caiu, foi uma queda muito forte. E ele ficou lá no chão e eles viram que ele estava morto. E aí eles começaram a ficar muito tristes e a chorar, muito sensibilizados, porque tinha acontecido uma tragédia naquele local. E aí eles chamaram Paulo. E quando Paulo viu que realmente o menino não estava respirando, ele pegou ele nos braços, o abraçou e pediu a Deus e orou para que Deus operasse e que ele pudesse viver novamente. E aconteceu uma coisa incrível. Deus respondeu à oração de Paulo imediatamente. Então o apóstolo disse aos irmãos que estavam ali: não se preocupem, ele está vivo. Que alegria para os irmãos foi ouvir isso. Felizes, todos subiram novamente para onde eles estavam naquela sala e voltaram a ouvir o que o apóstolo estava pregando. E essa pregação foi tão boa que eles ficaram ali até o dia amanhecer. E eles ouviram muitas coisas boas sobre a palavra de Deus. E aí chegou o momento de Paulo se despedir. E ele continuou sua longa viagem. E ali alguns amigos o acompanharam nessa viagem. E eles ajudaram a levar os donativos, os presentes que Paulo tinha arrecadado ali e que ele já tinha arrecadado em outras cidades. E agora nosso amigo Paulo continua a viagem. E você viu, amiguinho, como Deus é poderoso? Quando Paulo pediu para ele que cuidasse daquele menino que já não respirava mais, Deus abençoou e ele voltou a respirar e voltou à vida. Então, o nosso Deus é muito poderoso, amiguinho. E sempre que você tiver medo, ficar assustado e precisar, converse com seu amigo Jesus. Ele é muito poderoso e pode fazer tudo por você.
E agora nós vamos para as questões da nossa lição. E a primeira questão diz assim: durante a pregação de Paulo, em que lugar Eutico se sentou para ouvi-lo? Você lembra onde foi que Eutico se sentou para ouvir a mensagem de Deus através de Paulo? E aqui tem algumas opções. Paulo se sentou aonde? Em uma janela? Em um sofá? Ou em uma cadeira? E aqui na nossa lição nós temos 3 figuras, ó. Nós temos a figura da cadeira, do sofá e da janela. Aonde foi que Paulo se sentou? Na janela. Então aqui você circula a janela. Muito bem. E também diz assim na primeira pergunta: onde que ele estava sentado? Aí você escreve numa janela aberta. E na pergunta 2 diz: o que aconteceu com o garoto? Ele cochilou, adormeceu e caiu daquela janela de costas. Muito bem. E como que ele voltou à vida? Eutico tinha morrido quando caiu, foi uma queda muito forte. E o que aconteceu que ele voltou à vida? Paulo orou e Deus trouxe ele de volta. Louvado seja o nome do Senhor que operou um milagre naquele momento. E tem uma reflexão para você, amiguinho. Era seguro para Eutico se sentar numa janela? Você acha que era seguro ter se sentado numa janela no 3º andar aberta? Não, né? Então você precisa de ser uma criança prudente. Muitas vezes os seus pais falam: não faz isso, não faz aquilo. E você acha: ah, mas eu consigo fazer, eu não vou me machucar. Mas acontece coisas que a gente não está esperando. Então ouça o conselho dos seus pais e seja obediente. E até amanhã. Beijo da tia Angélica. E amanhã nós vamos continuar estudando a nossa lição. Tchauzinho!